Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim contar pra vocês como foi o meu primeiro semestre na faculdade de enfermagem. Pra quem não sabe, eu acabei agora o meu primeiro ano e eu vim compartilhar com vocês como foi a minha experiência, quais matérias eu tive, quais eu gostei, quais eu tive mais dificuldade. E eu fiz de forma diferente, galera, eu fiz de uma forma que no final vocês vão ver. Eu mostrei como foi as minhas anotações, se eu tive muita ou pouca matéria, quais os assuntos que eu mais estudei em cada uma das matérias, mas de forma rápida. Espero que vocês gostem. Se vocês não gostarem, vocês me falem que nos próximos eu gravo diferente, tá bom? E, gente, perdão se essa luz no meu óculos incomoda vocês, porque é a iluminação nova que eu tenho. E, gente, quem tem óculos é assim mesmo, sofre. Mas eu acho que isso não é incômodo, né? Já que a qualidade ficou muito melhor do vídeo. Mas bora lá para o que interessa, que é quais matérias eu tive nesse primeiro semestre na faculdade. Eu anotei aqui no papel, então eu vou ler, não liguem se eu olhar para baixo, tá bom? Psicologia aplicada à enfermagem, biologia, histologia e embriologia são 3 assuntos em uma matéria só, uma disciplina só. Suporte básico de vida, fundamentos da história da enfermagem, nutrição aplicada à enfermagem, saúde ambiental e vigilância sanitária, que também são 2 matérias, biossegurança e ergonomia, política de saúde e práticas educativas em saúde. Até aqui foram 9 matérias, disciplinas, mas além delas eu tive também o ED, que é uma matéria online, o AVA, que é o ambiente virtual do aluno, e a APS, que é uma matéria que tem dentro de uma outra matéria. É confuso explicar, mas eu vou tentar. O ED são 20 questões que a gente responde online de uma dessas matérias que eu falei. No caso, a matéria que eu tive no ED foi, se eu não me engano, saúde ambiental e vigilância sanitária. A gente teve que responder 20 perguntas online e no final a gente vê se foi aprovado ou reprovado. O AVA, a gente teve interpretação e produção de texto, que são slides, PDF que a gente precisa ler, dar uma estudada, e a gente resolve exercício. Esse exercício no primeiro bimestre conta nota de 0 a 10, e depois no segundo bimestre a gente faz uma prova presencial, então junta e aí a gente tem a média. Por último, que eu falei da APS, ele é como se fosse um artigo que tem dentro de uma outra matéria. No caso, eu falei pra vocês de práticas educativas em saúde, então a APS estava inclusa nessa matéria, só que ela tem uma nota à parte, sabe? Não é a mesma nota da disciplina. E é tipo um artigo, uma apresentação, um trabalho em grupo que a gente desenvolve para ir já treinando, além da convivência em grupo, treinando para o TCC, que é o trabalho de conclusão de curso. Então, foi isso, gente, que eu tive. E eu vou contar pra vocês qual matéria eu tive mais dificuldade. Com certeza, eu acho assim que de 99% dos alunos foi DHE, que é biologia, histologia e embriologia. Já só o nome já assusta, porque são 3 assuntos assim super extensos dentro de uma disciplina só para um semestre. Então, assim, gente, é difícil, real. Só que eu tive um pouco mais de dificuldade por questão de não ter aprendido biologia na época da escola. Eu mudei muito de escola durante a minha vida, né? Então eu acabei pulando muito as fases de biologia. Eu lembro assim, coisa que eu aprendi mesmo em ciências, que era no ensino fundamental. Agora, biologia, gente do céu, pensa a pessoa que teve que aprender do zero. Então eu tive muita dificuldade por causa disso. Mas foi super bem também nas provas, a minha média foi ótima. É só questão de ter que aprender do zero mesmo. Então isso mostra que não é impossível. Se você não sabe uma matéria, é possível você aprender do zero. Então assim, gente, não desista. BHE é de Deus. E outra matéria que eu também tive dificuldade foi nutrição, porque, gente do céu, nutricionistas, eu admiro vocês, real, porque como vocês sabem tantas comidas, alimentos que tem tantas vitaminas, minerais, gente do céu, esse negócio é uma coisa de doido. Mas eu venci. No final do vídeo eu mostro pra vocês como as matérias que eu tive em forma de papel mesmo, mostrando algo palpável pra vocês. Vocês vão ter noção do que é isso. Gente, eu acho que o vídeo vai se auto-explicar, tá bom? E a minha matéria preferida, em contrapartida, né, também foi BHE, gente. Era uma relação de amor e ódio com essa matéria.
Mas, assim, a experiência foi incrível pra mim, porque uma meta pessoal minha era aprender biologia do zero. Lógico, gente, muita coisa assim, né, a gente tem que estar revisando para poder lembrar, mas que matéria legal de se aprender, porque você conhece muito do que é a vida, principalmente do corpo humano. Então, coisas minúsculas que você vê que tem super função e a gente necessita delas para poder viver. E isso foi incrível para mim ter aprendido biologia, por isso que é uma das minhas matérias preferidas. E a outra matéria foi práticas educativas em saúde, que já foi algo que algumas pessoas da minha sala detestaram a matéria. Mas por ela me ensinar tanto na minha vida pessoal e também na minha vida acadêmica, eu me apaixonei, gente, pela matéria. Então, ela me passa um pouquinho da forma como eu posso ensinar para o outro aquilo que eu aprendi e como o outro ensina pra gente também, através das suas experiências de vida. Vem muito da questão da saúde coletiva, então, como que a gente passa a nossa experiência e as questões, como a gente aborda as questões de saúde com a população. Então, só de imaginar como é isso, enche meu coração, porque eu gosto muito de ajudar, de ensinar, de explicar as matérias e me sentir um pouco próxima dessa disciplina, assim. Eu sou diferentona da sala, né? Mas gostei sim, e a professora também foi incrível. Nada a declarar. Gente, também queria frisar que essas disciplinas, elas variam de instituição para instituição. Cada faculdade tem um jeito de ensinar, tem um cronograma, tem uma forma de passar o conteúdo, a ordem, enfim. Mas vocês vão aprender também tudo e muito mais, se Deus quiser. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E eu deixo vocês aí com as imagens, com a outra parte do vídeo que eu gravei pra vocês uns dias atrás, quando eu tentei gravar esse vídeo da outra vez. Mas eu gravei um pouco pra vocês, espero que vocês gostem, tá bom? Então aqui tem um pouquinho do primeiro semestre. Eu gostava muito de imprimir pra poder entender, principalmente quando chega na parte de organelas. Deixa eu ver se tá aqui. Ó, tem algumas organelas. Eu gostava para poder conseguir visualizar. A professora também pedia muitas características e só conseguiria falar com as imagens, né? Então, essa aqui é a parte de BHE, que é Biologia, Histologia e Embriologia. Pra vocês terem ideia do pouquinho de matéria que eu tive. Essa aqui é a matéria mais difícil que eu já tive na faculdade. É muita matéria, 3 em uma, né? Então acabou dando um pouquinho de trabalho. Essa já é outra matéria, saúde ambiental e vigilância sanitária. Então ela não tem tanto conteúdo, porque eu escrevia mais nos slides. Mas essa professora, ela costumava dar mais coisas que estão nos slides mesmo. Então eu fazia só o que precisava no caderno. Essa é outra matéria que eu tive, não é uma das mais legais. É sobre biossegurança, EPIs. Não era uma matéria que eu gostava na faculdade. E aqui não tem tanta coisa, porque é basicamente o que tá no slide tá aqui. Então, nem vou mostrar muito pra vocês, porque não tem nada de interessante, assim, sabe? Outra matéria que eu tive é práticas educativas em saúde, que ela era relacionada à APS. Mas, gente, eu gostava muito dessa matéria. E gostava muito da professora também, que deu essa matéria. Não é uma das mais fáceis as provas, mas de relação ao conteúdo eu consegui absorver muita coisa que eu uso na minha vida, assim, pessoal, sabe? Fora acadêmica. Então, assim, gente, show de bola. Não tem muita coisa também, porque a gente estudava mais por artigo. Então, isso aqui é tipo um resumo. Quando eu falo pra vocês que eu não sirvo pra fazer resumo, é porque eu não sirvo mesmo. Olha o meu resumo, gente, de um artigo. Olhem isto. É isso aí. De psicologia, amei demais estudar essa relação da psicologia com a enfermagem, mas odiei as provas.
Mas assim, é muito interessante. E como era uma área que eu queria seguir antes, então eu gostei muito, assim, quem sabe mais pra frente, né? Eu estude psicologia, não sei. Mas a gente estudou um pouco da sexualidade infantil, estudamos sobre o comportamento individual, estudamos sobre o adolescente e as suas fases. Então, assim, bem bacana mesmo. E é isso aí, gente. Aprendemos sobre Skinner e a teoria comportamental. É uma matéria legal, mas de muito conteúdo e com certeza tinha muito mais pra gente ver, mas o tempo é curto, né? Gente, essa é a minha matéria de SUS, de política relacionada à saúde. Gente, que matéria é essa? É muito, muito, muito conteúdo. Então, cai sempre em concurso isso. É uma coisa importante, mas não é tão legal, né? Tem coisa que é mais chatinho, mas tem muito conteúdo, galera. Isso aqui são alguns resumos, anotações, sei lá, que eu fiz nas aulas, mas a matéria mesmo tá dentro da outra pasta, que é com relação aos slides. Então, ó, SUS, muito importante, esses assuntos sobre SUS, mas não é fácil, gente. Mas a gente vê muita coisa legal que o SUS oferece e que na nossa sociedade não é falado, né? Muita coisa não é falada, ou muita coisa tem na teoria, mas na prática, infelizmente, é diferente. Eu poderia enganar vocês falando que suporte básico de vida é só isso, mas não, gente. Isso aqui foi o que eu consegui fazer de anotação das aulas, mas chegou uma hora que não tinha como mais ficar anotando, porque o que estava no slide era basicamente tudo que eu podia saber. Então, infelizmente, não tenho muita anotação de suporte básico de vida, as anotações estão tudo nos slides mesmo, mas é uma matéria assim que eu amei de paixão, porque a gente aprende muito e são coisas que a gente vê diariamente, né? São coisas que a gente vê assim no nosso dia a dia e achei muito interessante, galera. Aproveitem para estudar bastante primeiros socorros e suporte básico de vida. Fundamentos da história da enfermagem. Também é uma matéria que tinha muito conteúdo, mas é muita teoria, é uma coisa muito... não tem tanta prática, são histórias mesmo. Você conhece a Florence, então você também conhece a Wanda Horta, as teorias delas, o que elas acreditavam. A gente assistiu o filme da Florence, que eu gosto muito, eu particularmente gostava muito do jeito da Florence, me identifico. E vamos ver. Fundamentos teóricos da prática de enfermagem. Muita teoria, gente. Isso que vocês vão encontrar na faculdade sobre essa matéria, é isso aí. E a professora também deu uma pincelada no processo de enfermagem, que é algo que eu vou ver mais pra frente, mas ela já começou a dar uma pincelada mesmo. E isso aqui é o que a gente usa basicamente na nossa vivência, né? Então é legal a gente já ter uma noção do que fala, do que se trata. Isso aqui é quando eu tava estudando pra prova, então é pra eu conseguir memorizar algumas coisinhas. Nada demais, assim. Acho que essa também foi uma das matérias que eu tive mais dificuldade pra estudar, porque é muito conteúdo, mas muita coisa interessante. Isso aqui baseou muito pra eu conseguir entender bioquímica, ter uma noção também, porque envolve bioquímica. Então, aqui é nutrição, essa matéria, muita coisa, gente, muita coisa. Admiro nutricionistas que conseguem entender isso tudo, porque Jesus amado, é muita coisa. A gente também estudou um pouquinho de nutrição aplicada à enfermagem e eu vou mostrar pra vocês já uma coisa muito doida. As dietas, a gente estudou muitas dietas e são muitos tipos, né, gente? E são coisas que a gente precisa saber, não tem como fugir. Não tem como fugir, a gente lida com isso também no nosso dia a dia. Mas dá tudo certo no final. Nem eu sei como eu consegui entender isso tudo, que é tanto conteúdo. Gente, essa daqui foi uma das matérias que eu também
tive dificuldade para estudar. Então, eu fiz, assim, no dia da prova, ou um dia antes da prova, não lembro, essa tabelinha aqui para eu conseguir lembrar dos alimentos e das vitaminas, para no dia da prova eu saber, né? Então, fiz isso. Acabei com o caderno, porque eu arranquei as folhas inteiras, né? E separei aqui as vitaminas, o que são, cada uma delas, o tipo de alimento, função, se não tiver elas, o que acontece. Então, assim, isso me ajudou muito, 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 muito. É uma dica que eu dou pra vocês, porque eu não teria conseguido se eu não tivesse feito isso. Gente, isso aqui salvou a minha vida. Bom, agora é um pouquinho sobre carboidratos, aí fala sobre os lipídios, depois sobre as proteínas. E eu coloquei, tipo, são resumos, né? Que eu fiz pra conseguir visualizar melhor, porque eu tenho muita memória fotográfica e me ajuda muito quando fica uma coisa mais clara, sabe? Pra se enxergar. Fiz as mesmas coisas com os minerais. Então, assim, gente, isso me salvou. É uma dica que eu deixei pra vocês, tá bom? Então é isso, pessoal. Um grande beijo. Deixa aqui o like de vocês, não se esqueçam. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, deixa aqui nos comentários. Interajam comigo, porque eu amo ler os comentários de vocês e tento responder todo mundo, tá bom? Beijo, tchau, tchau. Fiquem com Deus.